Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês e inglês para o concurso de diplomata. Neste vídeo vamos falar um pouco da língua inglesa. Há muitos vídeos no canal sobre a língua francesa e eu percebi que estavam faltando vídeos sobre o inglês. Então vamos falar um pouco sobre esta língua que também é belíssima, assim como o francês, né? Primeiro eu gostaria de fazer uma recomendação de livro. Depois a gente vai ler um trechinho dele, a gente vai estudar uma frase, um exemplo específico. Eu vou dar uma dica ali que eu retirei deste exemplo de 3 palavras interessantes para você aprender e utilizar nos seus próprios textos, tá bom? Então, solta a vinheta e vamos lá. Começando pela recomendação. A recomendação é este livro aqui, Word for Word, da Oxford University Press. É uma editora muito boa, né? Bem conhecida. E este livro é super interessante, eu recomendo muito. E por quê? Porque ele funciona como um dicionário, só que um dicionário de diferenças. Então, palavras que parecem muito semelhantes, elas são diferenciadas aqui, e você tem também contextos, tem exemplos, né? Tem alguns cartoons também. Então, tudo para você tentar entender a diferença entre as palavras que ele vai explorar no livro, tá bom? Para esse vídeo selecionei 4 palavras, na verdade 2 delas são bem interessantes, as outras 2 não são tão utilizadas assim no nosso dia a dia. Mas vamos ver a diferença entre mistake, error, fault e malfunction, tá bom? Mistake e error, eu acho que vocês já devem conhecer essa diferença, mas vamos lá, vamos ler esse trecho aqui, que pode ser bem interessante, é sempre bom revisar, né, essa diferença aqui. Então, o que é um mistake? Mistake is an action or judgment that is wrong or the result of being misguided. We made a mistake in buying that second-hand car. Então, a gente vai traduzir como erro, né? Simplesmente. Mas só que existem algumas nuances, né, entre mistake e error, tá bom? Então, mistake é um erro comum, né? Agora, se a gente fala de um erro de computador, por exemplo, um erro de cálculo, né, a gente não vai usar o mistake, a gente vai usar error, tá bom? Então, vamos à definição. Então, error. Error is a type of mistake that is often connected with calculations. There must be an error somewhere on this bill. It is much too high. Error also refers to misunderstanding or faulty judgment. Although there are errors in his argument, his essay shows a sound understanding of the historical background to the situation. Então, esses 2 exemplos aí, bem interessantes, né? Falando primeiro, o erro na conta, an error on the bill, e o segundo erro, né, é uma falta de compreensão, uma falta de entendimento e um julgamento que não é correto, né? Um julgamento errado. Então, error in an argument. É uma collocation bem interessante, né? E depois, para finalizar, ele fala aqui, an error message is one that indicates a problem in a computer program. Então, sempre que você falar de erro de computador, você vai utilizar error e não mistake. E, finalmente, error is more formal than mistake. Então, ele vai aqui fazer essa nuance de formalidade. Então, você pode utilizar error no lugar de mistake, muitas vezes, só que saiba que vai ser uma palavra mais formal do que o próprio mistake. Beleza? Vamos agora ver as outras 2 palavras, né, que não são tão utilizadas assim, então vou ler rapidamente e em seguida a gente passa para se aprofundar em um exemplo da palavra error. Vamos lá, então fault. Fault means that something is wrong with a machine. Então tem um erro técnico, um erro da máquina. There is a fault in the switch, there is no current. It can also refer to a negative aspect of a person's character. Being intolerant is one of my worst faults. Então, it's not my fault, né? Não é uma falha minha. Quando a gente fala de
um aspecto do caráter, a gente vai falar fault, não mistake, não error, né? É uma palavra interessante para a gente aprender também. E quando a gente fala de um erro em uma máquina, também pode ser dito fault, né? E malfunction means a failure in an item of equipment. Many programming errors are called computer equipment malfunctions. Beleza? Então, super interessante, né? Vou deixar o trecho aqui também abaixo do vídeo para você ler com calma, estudar bem os exemplos e perceber bem essas diferenças, tá bom? Selecionei também 3 palavrinhas interessantes para a gente trabalhar aqui em um dos exemplos que a gente viu com a palavra error. Então, although there are errors in his argument, his essay shows a sound understanding of the historical background to the situation. Então, as 3 palavrinhas são although, sound and historical. Although, acho que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece nessa conjunção, despite the fact that. Então, apesar de alguma coisa. Vou dar um exemplo que justamente tem a mesma utilização do exemplo deste livro, tá? Então, she walked home by herself, although she knew it was dangerous, tá bom? Então, ela foi para casa sozinha, apesar de saber que era perigoso. A sound understanding. Então, a palavra sound tem a ver com som também, né? Essa é a primeira definição que vem à nossa cabeça, sound, som. Mas só que ela vai além, ela não significa apenas isso, né? Quando eu digo a sound understanding, não é o entendimento de som, tem nada a ver com isso. Então, vou ler 2 definições aqui. Showing or based on good judgment. She gave me some very sound advice. Quer dizer, ela me deu excelentes conselhos que são baseados em um bom julgamento. Able to be trusted because of having a lot of ability or knowledge. Então, how sound is her knowledge of the subject? Então, esse sound aí significa quão profundo, né, o quão sólido é o conhecimento dela deste assunto. E finalmente a palavra historical, que aí você precisa fazer bem a diferença com historic, né? Historic é algo que é importante para a história, é algo que pode ficar marcado na história, que vai ser sempre lembrado. Enquanto historical é simplesmente algo que veio do passado, uma pessoa ou alguma coisa que veio do passado. Então aqui um detalhe interessante da palavra historical, né, é que quando eu falo o tempo histórico, na historical time, para falar que é depois do surgimento da escrita, eu uso historical. Mas quando eu falo pré-histórico, aí eu vou usar prehistoric, tá? Então é algo interessante. Por analogia, a gente diria prehistorical time, né? Mas é prehistoric time, beleza? Então é isso, gente. Atenção a essas palavras. Vou deixar também aqui abaixo da descrição o nome do livro, tudo. E é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. E se não for inscrito no canal, aproveite o momento para se inscrever também, beleza? Até a próxima, valeu!